Mas, Quê? Garrafa dos outros? Vem aqui tomar minha água. Olha só que folga. Quer ouvir a esposa lendo o livro? quero. Vou sentar ali no cantinho, então ficar ouvindo. Tá. Aonde você vai sentar? Aqui assim, mais ou menos. Onde? Aqui na poltrona. Então tá bom. Vou começar então. Ó, gente. Acho que ele não vai ficar, não. Mas tudo bem. Eu vou e é isso que importa. Ele tá limpando a casa. Sejam bem-vindos para mais uma leitura com Carol e com Caio. Mas só com Carol aqui. E a gente tá fazendo a continuação da leitura do livro O Discreto Charme do Intestino, da Julia Enders. A gente tá no terceiro capítulo, que se chama, vamos ver aqui, O Mundo dos Micróbios. A gente já fez a leitura do ser humano como dos subtítulos, né? O ser humano como ecossistema, o sistema imunológico e nossas bactérias, o desenvolvimento da flora intestinal e os habitantes do intestino de um adulto. Agora faltam mais três subtítulos para a gente finalizar a leitura deste livro. Belezinha? Não sei se tu já estás acompanhando, mas se não estiver, recomendo fortemente fazer a leitura, ouvir a leitura dos primeiros capítulos, tá bom? Tá aqui na playlist, que deve estar aqui na descrição do vídeo. Vou fazer a leitura no computador. Aqui é o tablet que tá me filmando, então vou mostrar para vocês aqui como que tá a logística. Olha lá. Faço a leitura ali, tal e coisa. Fechou? Opa. Então, tá bom, galera. Repara a bagunça aí. Tá tudo certo. Tirar essa água daqui da frente. Vamos nessa. Então, tá. A gente tá na página 161. Vamos para ela neste exato momento. Pronto. E vamos começar. Como as bactérias podem nos fazer engordar? 3 hipóteses. Vamos à primeira. A flora intestinal contém muitas bactérias engordativas, que são eficientes na quebra dos carboidratos. Quando elas se multiplicam em demasia, temos um problema. Camundongos esguios eliminam uma parte determinada de calorias indigeríveis. Já seus colegas gordos o fazem claramente menos. Sua flora intestinal engordativa tira o último fiapinho da mesma comida e toda feliz alimenta a senhora camundongo. No caso dos seres humanos, isso pode significar que alguns ganhem incômodos pneuzinhos, mesmo não tendo comido mais do que os outros. Isso porque, eventualmente, sua flora intestinal tira mais do alimento. Como isso é possível? A partir de carboidratos indigeríveis, as bactérias podem produzir diversos ácidos graxos. As que gostam de legumes produzem mais ácidos graxos para o intestino e o fígado. Outras produzem ácidos graxos que também ajudam a nutrir o restante do nosso corpo. Por isso, uma banana pode engordar menos do que uma barra de chocolate com a mesma quantidade de calorias. Carboidratos vegetais ativam mais a atenção dos provedores locais do que os alimentadores do corpo inteiro. Em estudos com pessoas acima do peso, constatou-se que, de modo geral, sua flora intestinal apresenta menos variedade e uma prevalência de determinados grupos de bactérias, que metabolizam, sobretudo, os carboidratos. No entanto, para chegar ao sobrepeso com êxito, é preciso que haja outros fatores. Em experimentos com camundongos de laboratório, alguns animais passaram a pesar 60% mais do que no início. Alimentadores
não conseguem fazer isso sozinhos. Por esse motivo, empregou-se outro marcador para o sobrepeso elevado: a inflamação. 2. Em problemas com o metabolismo, como sobrepeso, diabetes e níveis altos de gordura no sangue, na maioria das vezes podem-se encontrar marcadores ligeiramente elevados de inflamação no sangue. Os valores não são tão altos a ponto de requererem tratamento, como no caso de uma ferida grande ou de uma intoxicação sanguínea. Por isso, esse fenômeno é chamado de inflamação subclínica. Se existem especialistas em inflamações, são as bactérias. Em sua superfície encontra-se um sinal químico que diz ao corpo: inflame-se. Em feridas, esse mecanismo é útil. Através da inflamação, as bactérias são lavadas e combatidas. Enquanto houver bactérias na mucosa intestinal, o sinal químico não desperta interesse em ninguém. Quando as combinações de bactérias são ruins e os alimentos muito gordurosos, os sinais químicos no sangue são muitos. Nosso corpo entra em um ligeiro modo de inflamação. Nesse caso, algumas reservas de gordura para períodos difíceis não farão mal. Os sinais químicos das bactérias também podem acoplar-se a outros órgãos e influir no metabolismo. Em roedores e seres humanos, prendem-se ao fígado ou ao tecido adiposo, neles estimulando o armazenamento de gordura. Igualmente interessante é o efeito na tireoide. Substâncias bacterianas e inflamatórias dificultam seu trabalho, de modo que menos hormônios podem ser produzidos. Por isso, a queima de gordura é mais lenta. Em vez de fortes infecções que enfraquecem o corpo e o emagrecem, a inflamação subclínica o engorda. Vale lembrar que não apenas as bactérias podem causar inflamação subclínica. Descompensação hormonal, excesso de estrogênio, falta de vitamina D ou alimentação com excesso de glúten também foram observados como possíveis causas. Atenção, é extraordinário. Segundo uma hipótese postulada em 2013, bactérias intestinais são capazes de influir no apetite de seus proprietários. Para dizer em termos genéricos, nem sempre aquela vontade louca de comer às 10 da noite, bala de caramelo coberta de chocolate e depois mais um pacote de pretzel salgado surge no mesmo órgão que calcula a nossa declaração do imposto de renda. Não é no cérebro, e sim no abdômen, que reside uma fração de bactérias que pede hambúrguer depois de passar os últimos 3 dias sob uma dieta forçada. De certo modo, ela age com tanto charme que dificilmente conseguimos lhe recusar um desejo. Bom, para entender essa hipótese, é preciso familiarizar-se com o tema comida, quando podemos escolher entre diversos pratos. Geralmente optamos conforme nossa vontade. O quanto comemos depois é determinado pela sensação de saciedade. Teoricamente, as bactérias têm meios de influenciar ambas a vontade e a saciedade. Como já dito, no momento, apenas se supõe que elas também possam dar um palpite quando se trata do nosso apetite. No entanto, essa suposição não seria totalmente despropositada. Afinal, no mundo delas, o que e quanto comemos pode significar vida ou morte. Em 3 milhões de anos de coevolução, bactérias simples também tiveram tempo para se adaptar da melhor maneira ao mundo humano. Para produzir vontade de determinada comida, é preciso chegar ao cérebro. E isso é difícil. O cérebro é embrulhado em uma meninge firme. Mais impermeáveis do que essa meninge são as capas que envolvem todos os vasos que percorrem o cérebro. Por esse emaranhado, passam apenas açúcar puro, minerais e tudo que for tão pequeno e lipossolúvel quanto um sinal químico neuronal. A nicotina, por exemplo, pode entrar e desencadear sensações de compensação ou um estado relaxado de vigília.
Bactérias são capazes de produzir essas pequenas coisas que chegam ao cérebro, apesar do envoltório dos vasos sanguíneos. Por exemplo, a tirosina e o triptofano. Nas células do cérebro, esses dois aminoácidos são convertidos em dopamina e serotonina. Dopamina? Bom, é daí que surge a palavra-chave centro de compensação. Serotonina? Também já ouvimos falar dela. Quando insuficiente, leva à depressão. Pode causar satisfação e sono. Agora, por favor, pensem no último grande prato da ceia de Natal. Não é para ficar deitado no sofá satisfeito com preguiça e sono? Portanto, a teoria é a seguinte: nossas bactérias nos compensam quando recebem uma boa carga de comida. Isso é agradável e dá vontade de comer determinadas coisas, não apenas por substâncias, mas também porque elas impulsionam nossos próprios transmissores. Esse princípio vale igualmente para a saciedade. Em vários estudos, foi possível demonstrar que nossos sinais químicos de saciedade se elevam com visível intensidade quando comemos de maneira conveniente as bactérias, ou seja, quando ingerimos alimentos que chegam indigeridos ao intestino grosso e nele podem ser consumidos por elas. Por incrível que pareça, macarrão e torrada não estão entre esses alimentos. Mais a respeito na página 263, na seção prebióticos. Nós chegaremos lá. De modo geral, a saciedade é sinalizada por dois lados, pelo cérebro e pelo restante do corpo. A esse respeito, muita coisa pode dar errado. Genes responsáveis pela saciedade podem ser defeituosos em pessoas acima do peso. Eles simplesmente não conseguem evocar a sensação da saciedade. Segundo a teoria do cérebro egoísta, o cérebro não recebe uma parte suficiente do alimento e por isso decide que ainda não está satisfeito. Mas não apenas os tecidos do corpo e o órgão responsável pelo raciocínio dependem da nossa comida. Nossos micróbios também querem ser alimentados. Parecem relativamente pequenos e insignificantes. São 2 quilos de bactérias no intestino. O que tem a reclamar? Quando pensamos em quantas funções tem a nossa flora intestinal, parece evidente que ela também possa manifestar seus desejos. Afinal, suas bactérias são os treinadores mais importantes do sistema imunológico. Ajudam na digestão, produzem vitaminas e são mestres na desintoxicação de bolor de pão e medicamentos. Obviamente, a lista é muito mais longa, mas a mensagem aqui é clara. Quando o assunto é saciedade, deveriam ter direito à palavra. Ainda não se sabe se determinadas bactérias manifestam desejos diferentes. Quem passa muito tempo sem comer doces já não sente tanta falta deles em algum momento. Será que o lobby dos chocolates e balas de goma morreria de fome por causa disso? A esse respeito, só podemos tecer suposições. Sobretudo, não se deve imaginar o corpo como uma figura de efeito bidimensional. O cérebro, o restante do corpo, as bactérias e os componentes do alimento interagem em 4 dimensões. Em geral, entender melhor todos os eixos certamente nos leva adiante. Contudo, é mais fácil ajustar as bactérias do que nosso cérebro ou nossos genes. E é isso que as torna tão emocionantes. O alimento que elas nos dão é interessante não apenas para o pneuzinho da barriga e o culote na coxa. Elas também têm sua participação, por exemplo, quando se trata dos níveis de gordura no sangue, como colesterol e companhia. Esse reconhecimento comporta um tema explosivo da atualidade. Sobrepeso e nível elevado de colesterol estão ligados aos grandes problemas de saúde de nosso tempo, que são pressão alta,
arteriosclerose e diabetes. Colesterol e bactérias intestinais. A relação entre bactérias e colesterol foi descoberta nos anos 1970. Pesquisadores americanos examinaram guerreiros africanos da tribo Maasai e se espantaram com seus baixos níveis de colesterol, pois eles praticamente se alimentavam apenas de carne e bebiam leite como se fosse água. No entanto, esse excesso de gordura animal não levou a valores elevados de gordura no sangue. Os cientistas imaginavam que uma misteriosa substância no leite fosse a responsável por manter baixos os níveis de colesterol. Período subsequente, fizeram de tudo para encontrar essa substância. Além do leite das vacas, foram testados o de camelos e ratos. Às vezes dava certo baixar o nível de colesterol, outras vezes não. Com esse resultado, os pesquisadores não conseguiram chegar a nenhuma conclusão. Em outra tentativa, em vez do leite, ofereceu-se aos maçais um substituto vegetal, coffee mate, com elevada adição de colesterol. Porém, o nível de colesterol dos participantes não aumentou. Os cientistas consideraram esse resultado uma refutação de sua hipótese do leite. Ao mesmo tempo, registraram com esmero que os maçais bebiam seu leite coalhado, mas ninguém pensou no fato de que são necessárias determinadas bactérias para coalhar o leite. Esta seria também uma explicação lógica para a tentativa feita com o coffee mate. Afinal, bactérias pré-instaladas também podem continuar vivendo no intestino quando se passa a consumir um substituto vegetal do leite com colesterol. Mesmo que o nível de colesterol dos maçais se reduzisse 18% quando eles bebiam leite coalhado, em vez de leite normal, os pesquisadores continuaram a buscar a misteriosa substância láctea. Esforço cego sem sucesso. Esses estudos com os maçais já não satisfariam as exigências atuais. Os grupos testados eram muito pequenos. Os maçais caminham diariamente cerca de 13 horas e todos os anos jejuam por meses. Não se pode compará-los com europeus consumidores de carne. Contudo, décadas depois, os resultados desses estudos foram redescobertos por pesquisadores que, nesse meio tempo, haviam adquirido uma consciência bacteriana. Bactérias que reduzem o colesterol? Por que não testá-las em um laboratório? Basta um alambique com um caldo de nutrientes a agradável temperatura de 37 graus, mais colesterol e bactérias, e voilá. A bactéria utilizada foi a Lactobacillus fermentos e o colesterol adicionado sumiu. Pelo menos uma parte considerável dele. Experimentos podem terminar de maneira bem diferente, conforme tenham sido realizados em um alambique de vidro ou em opisthoconchas. Sinto-me em uma montanha russa quando leio em artigos científicos frases como: a bactéria L. plantarum LP91 pode reduzir visivelmente níveis elevados de colesterol e outros valores de gordura no sangue. Aumenta o bom HDL e leva a taxas baixas de arteriosclerose. Como foi possível demonstrar com êxito em 112 hamsters sírios. Eu nunca tinha ficado tão decepcionada com os hamsters sírios. Experimentos em animais são o primeiro caminho para testar o sistema vivo. Se no artigo estivesse escrito: como foi possível demonstrar com êxito em 112 americanos acima do peso, o efeito seria bem mais impressionante. Apesar disso, esse tipo de resultado é muito valioso. Estudos em camundongos, ratos e porcos mostraram resultados tão bons no que se refere a alguns tipos de bactérias que se achou pertinente realizá-los em seres humanos. Neles, se injetaram regularmente bactérias e, após certo tempo, seu nível de colesterol foi medido.
Com frequência, os tipos de bactérias utilizados nesse teste, a quantidade, a duração e o tipo de ingestão eram completamente diferentes. Ora, os estudos tinham êxito, ora não. Além disso, ninguém sabia de fato se as bactérias oferecidas sobreviveriam ao ácido gástrico para conseguir influir no nível de colesterol. Estudos realmente bons existem há poucos anos. Para um estudo realizado em 2011, 114 canadenses ingeriram 2 vezes por dia um iogurte preparado especialmente para eles. A bactéria acrescentada era a Lactobacillus reuteri, em uma forma bastante resistente à digestão. Em 6 semanas, o colesterol ruim, LDL, baixou em média 8,91%. Isso representa cerca da metade do efeito alcançado com a ingestão de um medicamento leve contra o colesterol. Porém, sem os efeitos colaterais. Em outros estudos, os valores do colesterol chegaram a cair de 11% a 30%, com outras cepas de bactérias. Ainda faltam estudos subsequentes para verificar os resultados bem-sucedidos. Há várias centenas de bactérias candidatas que poderiam ser testadas no futuro. Para selecioná-las, é preciso perguntar-se quais capacidades deve ter esse tipo de bactéria. Ou melhor, quais genes? O principal candidato no momento são os genes BSH, cuja sigla significa Billy Salt Hydroxylase. Vou tentar ler Billy Sal hidroxilase. Traduzindo, as bactérias com esses genes podem alterar sais biliares. Boa! O que eles têm a ver com o colesterol? A resposta está no nome. O termo colesterol consiste nos componentes col, para fígado, e stéreos, para sólido. Quando se descobriu o colesterol, encontraram-se pedras biliares. Em nosso corpo, a bile é um meio de transporte para gorduras e colesterol. Através do BSH, as bactérias podem trabalhar a bile de forma que ela piore seu funcionamento. Olha! Na digestão, o colesterol dissolvido e a gordura na bile já não são absorvidos e, para dizer de modo grosseiro, vão parar na privada. Para as bactérias, esse mecanismo é útil. Com ele, elas enfraquecem a bile, que pode atacar a membrana de suas células, protegendo-se assim até finalmente chegarem ao intestino grosso. Mas ainda há uma porção de outros mecanismos utilizados pelas bactérias para lidar com o colesterol. Elas podem absorvê-lo diretamente e integrá-lo às suas próprias paredes celulares. Podem convertê-lo em uma nova substância ou manipular órgãos que produzem o colesterol. A maior parte dele é produzida no fígado e no intestino. Neste, pequenas substâncias mensageiras das bactérias podem colaborar na regulação do trabalho. Agora é preciso ter um pouco de cautela e perguntar: será que o corpo quer mesmo sempre eliminar seu colesterol? Ele próprio produz de 70% a 95% de nosso colesterol, e isso é muito trabalho. Graças à sua presença unilateral na mídia, poderíamos imaginar que o colesterol é ruim por si só. Mas isso não é verdade. Colesterol demais não é algo maravilhoso, mas de menos também não. Sem colesterol não teríamos nenhum hormônio sexual. Nossas células seriam instáveis e sofreríamos de falta de vitamina D. Gordura e colesterol são assuntos não apenas para a vovó que gosta de beliscar tortas e salsichas. Interessa a todos nós. Em alguns estudos, colesterol de menos é associado a problemas de memória, depressão e comportamento agressivo. O colesterol é uma matéria-prima fabulosa, com a qual podem ser construídas coisas importantes. De fato, quando em excesso é prejudicial, depende justamente do correto equilíbrio. Nossas bactérias não seriam nossas se não pudessem nos ajudar nesse trabalho. Algumas delas produzem mais do que chamamos
do que chamado propionato, que bloqueia a formação do colesterol. Outras produzem mais acetato, que estimula sua formação. Teríamos imaginado uma coisa dessas? Que em um capítulo que começa com pequenos e luminosos pontos de bactérias, chegaríamos a certa altura a palavras como vontade, saciedade ou colesterol? Vou resumir. As bactérias ajudam a nos alimentar, tornam algumas substâncias mais digeríveis e produzem substâncias próprias. Com o tempo, alguns cientistas passaram a defender a teoria de que nossa microbiota intestinal pode ser vista como um órgão, exatamente como os outros órgãos do nosso corpo. Ela tem uma origem, desenvolve-se conosco, consiste em um acúmulo de células e está sempre ligada a seus companheiros de órgão. Que legal, né? Show de bola! Agora a gente vai para o próximo subtítulo que se chama Malfeitores, bactérias ruins e parasitas. Há coisas boas e ruins no mundo. O mesmo se dá em nossos micróbios. As coisas ruins geralmente têm algo em comum. Só querem o melhor para si mesmas. Salmonelas de chapéu. Ao quebrar os ovos, às vezes o corajoso pioneiro da cozinha é acometido por um medo primitivo de uma ameaça crua, as salmonelas. Todo mundo conhece uma ou duas pessoas que depois de terem consumido um franguinho não muito bem passado ou beliscado massa crua, ganharam de presente áreas infinitas de diarreia e vômito. Que horror! As salmonelas podem chegar à nossa comida por caminhos inesperados. Algumas a alcançam, por exemplo, através da globalização da carne de galinha e dos ovos. Na Alemanha funciona assim. Raramente se conseguem os grãos que compõem a ração das galinhas por um preço tão bom como na África. Desse modo, eles acabam sendo importados. Porém, na África existem mais tartarugas e lagartos soltos do que na Alemanha. Por isso, as salmonelas viajam até a Europa junto com os grãos. Por quê? Essas bactérias são componentes normais da flora intestinal dos répteis. Portanto, depois que as tartarugas depositam tranquilamente seus excrementos no grão terceirizado, que vai para a Alemanha, um lavrador africano faz a colheita. É após uma emocionante viagem de avião, com uma vista de tirar o fôlego, os grãos acompanhados das bactérias presentes no excremento dos animais encouraçados, chegam às granjas alemãs, onde serão comidos por galinhas famintas. Olha só! As salmonelas não são componentes naturais da flora intestinal das galinhas. Ao contrário, elas costumam ser patogênicas nelas. Tendo chegado ao intestino desses animais, as salmonelas podem então se multiplicar e depois ser excretadas. Como as galinhas possuem apenas um orifício para eliminar o artigo de exportação de seu corpo, é inevitável que o ovo acabe entrando em contato com as salmonelas presentes no excremento. Por isso, inicialmente, as salmonelas se encontram apenas na casca dos ovos, só penetram no ovo quando a casca é quebrada em algum ponto. Mas, como as salmonelas passam do intestino para a carne das galinhas, é uma situação nada agradável. Normalmente, galinhas alimentadas com ração barata são levadas a grandes matadouros, onde passam por grandes tanques depois de terem sido mortas e degoladas. Esses tanques são, por assim dizer, territórios de bem-estar para as salmonelas, onde também se faz a lavagem intestinal das galinhas. Em um estabelecimento onde diariamente são abatidas 200.000 galinhas, basta um carregamento de animais alimentados com ração barata para presentear o restante dos colegas com salmonela. Mais tarde, essas galinhas chegarão como mercadoria congelada e barata aos supermercados populares. Em galinhas assadas ou cozidas,
As salmonelas não sobrevivem e não farão mal ao consumidor. Na maioria dos casos, a carne bem cozida não desencadeia uma infecção por salmonela. Só se torna um problema quando o franguinho congelado é confortavelmente posto para descongelar em pias ou escorredores. As bactérias podem muito bem ser congeladas e depois descongeladas. A gigantesca biblioteca de bactérias em nosso laboratório consiste em uma coleção de curiosos germes de pacientes que suportaram tranquilamente temperaturas de menos 80 graus Celsius. E, depois do descongelamento, continuaram a viver na maior alegria. Só morrem com o calor 10 minutos a 75 graus Celsius. São suficientes para nocautear todas as salmonelas. Por isso, não é o franguinho cuidadosamente bem passado que vai se transformar na desgraça de alguém, e sim o alface rapidamente colocada na mesma pia. Só percebemos que entramos regularmente em contato com a flora intestinal dos animais que consumimos quando neles há bactérias muito estranhas e que causam diarreia. Todo o restante é, por assim dizer, rotina. Afinal, de algum lugar devem vir nossas bactérias. Mais um motivo para não comer carne. Se nos comportarmos direitinho, consumindo ovos orgânicos e galinhas alimentadas com ração de cultivo próprio, estaremos mais protegidos contra bactérias perigosas, a não ser que o próprio granjeiro consuma galinha barata de supermercado. Se a galinha realmente não tiver sido preparada às pressas, além de suas células musculares, ingeriremos algumas células de salmonela. São necessários entre 10 mil e 1 milhão desses organismos unicelulares para sermos postos fora... Para sermos postos fora de combate. 1 milhão dessas bactérias têm o tamanho de 1/5 do grão de sal. Como esse exército minúsculo consegue nos mover ao vaso sanitário, nós, que somos um colosso gigantesco com um volume de cerca de 600 milhões de grãos de sal. Como? É como se um único fio de cabelo do Obama governasse todos os americanos. A salmonela se duplica com muito mais rapidez do que os cabelos. Este é o ponto número 1. Assim que a temperatura ultrapassa 10 graus Celsius, ela desperta de sua hibernação e cresce com diligência. Possui nadadeiras delicadas com as quais se movimenta até se acoplar ao revestimento intestinal, onde se fixa. A partir dele penetra nossas células, que se inflamam e conduzem uma boa quantidade de fluido das células para o intestino, a fim de se livrarem o mais rápido possível desse patógeno. Da ingestão ocasional até a saída de boa quantidade de fluido, passam-se de poucas horas a alguns dias. Se o indivíduo não for criança nem muito velho, tampouco estiver muito debilitado, esse tipo de autolavagem funciona bem, e antibióticos seriam mais prejudiciais do que benéficos. Contudo, é preciso ajudar o próprio intestino a fazer de tudo para rejeitar as salmonelas. Depois de ir ao banheiro ou vomitar em um saco plástico, não se deve dar a mão a elas nem mostrar-lhes a vida lá fora. É preciso livrar-se delas com sabão e água quente fria. E deixar uma coisa clara: o problema não está em vocês, mas em mim, pois simplesmente não sei lidar com esse seu apego. Na maioria das vezes, quando adoecemos depois de termos comido alguma coisa, as salmonelas são os malfeitores responsáveis. Aparecem não apenas em produtos derivados de galinha, mas é nelas onde se sentem mais à vontade. Há diferentes tipos de salmonelas. No laboratório, quando recebemos exames de fezes de pacientes, podemos testá-las com diferentes anticorpos. Se um anticorpo liga às salmonelas, elas se aglutinam formando grandes fragmentos. É possível ver esse processo a olho nu. Quando isso acontece, pode-se até mesmo dizer: o anticorpo contra a salmonela XY, que causa vômito, reage com muita intensidade. Portanto, trata-se mesmo de uma salmonela XY que causa vômito.
O mesmo mecanismo se dá em nosso corpo. Nosso sistema imunológico fica conhecendo algumas salmonelas novas e diz para si próprio: ei, talvez você tenha em algum lugar um chapéu que sirva para isso aí. Em seguida, vasculha seus armários em busca do chapéu adequado. Faz alguns ajustes e incumbe um chapeleiro de fazer os chapéus certos para 1 milhão de salmonelas. Quando todos estiverem de chapéu, já não vão parecer tão perigosas, mas ridículas. Ficarão muito pesadas para conseguirem circular com destreza e já não enxergarão o suficiente para atacar alguma coisa com precisão. Os anticorpos no laboratório são, por assim dizer, uma pequena seleção de diferentes chapéus. Se um deles servir, as bactérias agora severamente vigiadas afundam em torrões, e dependendo do chapéu, pode-se dizer qual tipo de salmonela aparece no exame de fezes. Quem não quiser mandar seu sistema imunológico buscar um chapéu e tampouco for um fã incondicional de diarreia seguida de vômito, pode seguir algumas regras simples. Regra número 1. Para cortar alimentos, utilize tábuas de plástico, pois são mais fáceis de lavar. E em seus sulcos, as bactérias não sobrevivem tão bem quanto na madeira. Regra número 2. Tudo que entrar em contato com carne crua ou casca de ovo deve ser bem lavado em água quente. Tábuas, mãos, talheres, esponjas ou escorredores. Não sabia. Regra número 3. Se possível, aquecer bem a carne ou qualquer alimento à base de ovo. Levantar no meio de um jantar romântico para colocar o tiramisu novamente no micro-ondas por uma questão de segurança seria uma ação um tanto drástica. Para esse tipo de prato, basta comprar ovos frescos e de boa qualidade e conservá-los sempre a menos de 10 graus Celsius. Regra número 4. Pense fora da cozinha. Quem já alimentou seu iguana, pouco depois se alimentou e logo em seguida correu para o vaso sanitário, talvez vá se lembrar das minhas palavras. As salmonelas são bactérias normalmente presentes na flora intestinal dos répteis. Boa, hein, galera? Helicobacter, o animal doméstico mais antigo da humanidade. Thor Heyerdahl era um homem tranquilo, com opiniões claras. Observava as correntes marítimas e os ventos, interessava-se por anzóis antigos ou roupas feitas de cortiça. Tudo isso junto o levou à convicção de que a Polinésia havia sido colonizada por navegadores da América do Sul e do Sudeste Asiático. Segundo sua tese, teriam conseguido chegar lá de jangada, levados pelas correntes. Na época, ninguém considerou possível que uma simples jangada tivesse conseguido resistir a 8.000 quilômetros no Pacífico. Thor Heyerdahl não se deteve em passar horas tentando convencer os outros com argumentos. Foi para a América do Sul, construiu uma jangada à moda antiga, feita de árvores, abasteceu-se de alguns cocos e abacaxis em lata e partiu para a Polinésia. 4 meses mais tarde, pôde dizer à consciência tranquila: "Ahá, então é possível." 30 anos depois, outro cientista iniciou uma expedição igualmente emocionante. Contudo, não foi para os mares do mundo, e sim para um pequeno laboratório com tubos de luz neon no teto. Nele, Barry Marshall pegou um recipiente com um pouco de líquido, levou-o à boca e bebeu corajosamente seu conteúdo, enquanto seu colega John Warren o observava tenso. Após alguns dias, Barry Marshall teve a gastrite e disse, cheio de orgulho: "Ahá, então é possível." Novamente, 30 anos depois, cientistas de Berlim e da Irlanda associaram as áreas de pesquisa dos dois homens. O germe gástrico de Marshall deveria fornecer informações sobre a primeira colonização da Polinésia. Desta vez, ninguém iria navegar nem beber nada.
O que se fez foi pedir a alguns habitantes primitivos do deserto e a outros das montanhas da Nova Guiné um pouco de seu conteúdo gástrico. Trata-se de uma história sobre a quebra de paradigmas. A dedicação à própria pesquisa, uma coisinha com um propulsor e um gato grande e faminto. A bactéria Helicobacter pylori vive no estômago de metade da humanidade. Helicobacter. Esse conhecimento é relativamente novo e no início foi motivo de risada. Por que um ser vivo viveria em um local tão hostil? Em uma cavidade cheia de ácido e enzimas corrosivas? A Helicobacter pylori não se deixa impressionar por isso. A bactéria desenvolveu 2 estratégias para conseguir se dar muito bem nesse ambiente nada amigável. Em primeiro lugar, um de seus produtos metabólicos é tão básico que consegue neutralizar o ácido em proximidade imediata. Em segundo, ela simplesmente se infiltra sob a mucosa, com a qual a própria parede do estômago se protege do seu ácido. A Helicobacter consegue tornar mais fluida essa mucosa, que normalmente tem uma consistência gelatinosa, e mover-se nela com mais flexibilidade. Possui longos fios de proteína que fazem as vezes de propulsores. Marshall e Warren achavam que a Helicobacter causasse gastrite e úlcera gástrica. Até então, o consenso científico reconhecido era que esse tipo de problema no estômago tivesse uma causa psicossomática, como estresse, ou fosse originado por uma secreção deficiente do ácido gástrico. Portanto, Marshall e Warren não apenas tiveram de acabar com o preconceito de que nada consegue viver em meio à acidez do estômago, como também provar que uma bactéria minúscula era capaz de desencadear doenças fora das infecções normais. Até esse momento, as bactérias eram conhecidas somente como causadoras de feridas infeccionadas, febre ou resfriados. Depois que Marshall, completamente saudável, pegou uma gastrite após ingerir de maneira consciente bactérias Helicobacter, das quais conseguiu se ver livre com antibióticos, foram necessários quase 10 anos até sua descoberta ser aceita pela comunidade científica. Hoje, faz parte do exame padrão submeter pacientes com problemas gástricos a um teste que leva em conta esse germe. Para tanto, ele deve beber determinado líquido, e se houver Helicobacter em seu estômago, essas bactérias romperão os ingredientes desse líquido, fazendo com que o indivíduo expire um gás inodoro, detectado por uma máquina. Beber, esperar, respirar. Um exame relativamente simples. O que os 2 pesquisadores não podiam imaginar é que tinham descoberto não apenas a causa de uma doença, mas também um dos mais antigos animais domésticos da humanidade. As bactérias Helicobacter vivem há mais de 50 mil anos nos seres humanos e se desenvolveram paralelamente a nós. Quando nossos antepassados começaram a migrar, seus germes de Helicobacter viajaram junto com eles e formaram igualmente novas populações. Assim, nesse meio tempo, surgiram 3 tipos africanos, 2 asiáticos e 1 europeu dessas bactérias. Quanto mais esses grupos populacionais se distanciavam uns dos outros e quanto mais tempo durava seu distanciamento, maior era a diferença também entre seus germes gástricos. Com a deportação de escravos, o tipo africano chegou à América. No norte da Índia, budistas e muçulmanos abrigavam 2 cepas diferentes. Famílias em países industrializados costumam ter Helicobacter próprios, enquanto comunidades com menos contato entre si, por exemplo, em países da África, também possuem Helicobacter comunitários. Nem todos que têm Helicobacter no estômago sofrem por causa dela. Se fosse assim na Alemanha, praticamente 1 a cada 3 pessoas apresentaria algum problema. Porém, a maioria dos problemas gástricos vem da Helicobacter. Isso porque essas bactérias podem representar diversos perigos.
Há duas características conhecidas que são responsáveis pelas variantes agressivas. Uma se chama CAG-A. CAG. E é uma espécie de injeção minúscula, através da qual a bactéria consegue injetar determinadas substâncias em nossas células. A outra é chamada de VAC-A. Vaca. Estimula permanentemente as células do estômago e faz com que elas se danifiquem com mais rapidez. A probabilidade de ter problemas gástricos é muito maior quando a Helicobacter tem a injeção minúscula ou gene da estimulação. Se não os tem, fica circulando pelo ambiente de maneira bastante inofensiva. Apesar de tantas coisas em comum, todo germe de Helicobacter é tão particular quanto o ser humano que o carrega. A bactéria sempre se adapta a seu hospedeiro e se modifica com ele. Essa capacidade da Helicobacter pode ser aproveitada quando se quer descobrir quem infectou quem com ela. Felinos de grande porte possuem uma Helicobacter própria, chamada de Helicobacter acinonychis. Como se assemelha em muitos aspectos à Helicobacter humana, logo nos perguntamos quem comeu quem no passado. Teria sido o homem primitivo a comer tigre ou o tigre a comer homem primitivo? Com base nos genes, foi possível verificar que no patógeno do felino estavam inativos sobretudo os genes que, do contrário, o teriam ajudado a se manter em boas condições no estômago humano, e não em outro lugar. Na época, ao se alimentar do homem primitivo, o felino também ingeriu seu germe gástrico. Como este não é triturado pelos dentes e consegue se adaptar bem, o felino e seus descendentes adquiriram uma Helicobacter. Pelo menos a justiça foi feita. Mas afinal, a Helicobacter é boa ou ruim? A Helicobacter é ruim. Como o germe se aninha em nossa mucosa e nela circula de maneira caótica, ele acaba enfraquecendo essa barreira de proteção. Dessa maneira, o ácido gástrico agressivo digere não apenas o que comemos, mas também parte das próprias células. Além disso, quando dispõe das minúsculas injeções ou do gene de estimulação, ele dá o tiro de misericórdia em nossas células gástricas. Cerca de 1 em cada 5 pessoas que possuem essa bactéria acaba sofrendo pequenas lesões na parede do estômago. 3/4 das úlceras gástricas e quase todos os casos de úlcera no intestino delgado surgem após uma infecção por Helicobacter pylori. Quando se consegue eliminar o germe com antibióticos, os problemas gástricos também desaparecem. Logo, uma alternativa aos antibióticos poderia ser um extrato concentrado de brócolis, ou sulforano. Essa substância consegue bloquear a enzima com a qual a Helicobacter neutraliza o ácido gástrico. Quem quiser testá-lo em vez de tomar antibióticos deve buscar uma boa quantidade e ser examinado pelo médico após 2 semanas de ingestão, para verificar se a Helicobacter realmente desapareceu. Uma irritação duradoura nunca é boa. É o que experimentamos quando somos picados por algum inseto. O prurido contínuo nos faz perder a paciência e arranhar a própria pele, na tentativa de interrompê-lo. Algo semelhante ocorre nas células do estômago. Com uma inflamação crônica, as células sofrem uma irritação contínua até se fragmentarem. Em pessoas mais velhas, isso também pode levar a um apetite cada vez mais reduzido. No estômago, há células-tronco, que, com diligência, produzem reforços a fim de substituir rapidamente as perdas. Quando essas produtoras de reforços estão sobrecarregadas, acabam cometendo mais erros, e assim podem, em algum momento, se transformar em células cancerosas. À primeira vista, não parece tão dramático quando se observa os números. Cerca de 1% dos portadores de Helicobacter desenvolvem câncer no estômago. No entanto, se lembrarmos que metade de todos os seres humanos carrega esse germe, essa porcentagem se torna um número bem alto. A chance de desenvolver câncer de estômago sem a Helicobacter
é 40 vezes menor do que com ela. Pela descoberta da relação entre a Helicobacter pylori e inflamações, úlceras e câncer, Marshall e Warren receberam o Prêmio Nobel em 2005. Do coquetel de bactérias àqueles em comemoração da vitória, passaram-se 20 anos. Passou ainda mais tempo até a Helicobacter e o Parkinson serem associados. Embora nos anos 1960 os médicos tenham constatado reiterados problemas gástricos em seus pacientes com Parkinson, ainda não estava claro para eles o que poderia ligar o estômago a mãos trêmulas. Somente uma análise de diversos grupos populacionais na ilha de Guam trouxe luz à escuridão. Em algumas áreas de Guam, há um espantoso crescimento de sintomas semelhantes ao Parkinson na população. Os afetados têm as mãos trêmulas, expressão facial e corporal debilitadas e movem-se com mais lentidão. Descobriu-se que os índices da doença eram mais elevados onde as pessoas comiam sementes de sagu de jardim. Essas sementes contêm substâncias tóxicas para as células nervosas. A Helicobacter pylori pode produzir uma substância quase idêntica. Quando foi dado a camundongos um extrato de bactéria, sem infectá-los com bactérias vivas, eles apresentaram sintomas semelhantes aos dos habitantes de Guam que haviam ingerido o sagu de jardim. Nesse caso, também vale a seguinte consideração. Nem toda bactéria Helicobacter produz essa toxina, mas certamente não é nada bom quando ela o faz. No fim das contas, além de manipular nossas barreiras de proteção, a Helicobacter pode irritar e destruir nossas células, produzir toxinas e assim prejudicar nosso corpo como um todo. Como nosso corpo, relativamente desarmado, conseguiu resistir a esse germe por tantos milênios? Por que essas bactérias são toleradas por nosso sistema imunológico por tanto tempo e de maneira tão copiosa? A Helicobacter é boa. Em um dos maiores estudos sobre a Helicobacter e seus efeitos, chegou-se à seguinte conclusão. Sobretudo a cepa considerada perigosa por conter a minúscula injeção, interage com o nosso corpo também de maneira muito vantajosa. Após mais de 12 anos de observação, com mais de 10.000 participantes, pode-se dizer que, embora os portadores desse tipo de Helicobacter tivessem uma probabilidade elevada de contrair câncer de estômago, o risco de morrer de câncer de pulmão ou de derrame era visivelmente reduzido pela metade em comparação com os outros participantes. Mesmo antes desse estudo, já se suspeitava que um germe tolerado por tanto tempo não poderia ser apenas ruim. Em experimentos com camundongos, conseguiu-se demonstrar que na infância desses animais, a Helicobacter providenciava uma proteção confiável contra a asma. Quando se ministrava um antibiótico aos filhotes de camundongo, a proteção desaparecia e eles podiam voltar a desenvolver asma. Ao se injetar a bactéria nos camundongos adultos, a proteção permanecia, porém menos marcada. Portanto, pode-se dizer que, embora camundongos não sejam seres humanos, essa observação cabe muito bem às tendências gerais que podem ser vistas, sobretudo, nos países industrializados. Doenças como asma, alergias, diabetes ou neurodermite estão crescendo, enquanto as taxas de Helicobacter estão caindo. Essa observação não é nem de longe uma prova de que a Helicobacter é a única barreira redentora contra a asma. No entanto, poderia dar sua contribuição. Por essa razão, formulou-se a seguinte tese. Essa bactéria transmite ao nosso sistema imunológico uma tranquilidade importante. A Helicobacter se acopla ao nosso estômago e faz com que muitas das chamadas células T reguladoras sejam produzidas. Essas células são imunocompetentes e, em meio à atmosfera repentinamente agressiva do nightclub, põe a mão no ombro do seu amigo embriagado, o sistema imunológico, e diz: "Deixa comigo. Supõe-se que não seja por isso que recebam o nome de reguladoras, mas, no fundo, a sua função é essa." Enquanto o sistema imunológico furioso ainda grita: "Desapareça dos meus pulmões, seu polenzinho de uma figa", e declara guerra com o nariz escorrendo, olhos vermelhos e inchados, a célula T reguladora diz: "Oh, sistema imunológico, agora você pegou pesado demais.
O polenzinho só está procurando a flor que vai polinizá-lo. Veio parar nestas bandas sem querer. Este é um lugar bem sem graça para um grão de pólen. Afinal, ele não vai encontrar nenhuma flor aqui. Quanto mais se tem essas células corretas, mais o sistema imunológico consegue esfriar a cabeça. Que legal. Se em um camundongo for produzido um grande número dessas células reguladoras por meio da Helicobacter, a asma de outro camundongo poderá sofrer melhor apenas com o transplante dessas células. Com certeza é um procedimento mais simples do que querer familiarizar os camundongos com o uso de um minúsculo spray de asma. Eczemas também são mais raros em 1/3 das pessoas com Helicobacter pylori. Doenças inflamatórias no intestino, processos autoimunes ou inflamações crônicas podem, entre outras coisas, ser uma tendência do nosso tempo, pois, sem saber, extinguimos o que nos protegeu durante milênios. A Helicobacter é ambas as coisas. Helicobacter pylori são bactérias com muitas capacidades. Não se pode simplesmente classificá-las como boas ou ruins. Sempre depende do que exatamente o germe estimula em nós. Produz toxinas perigosas ou interage com o nosso corpo de maneira protetora? Como reagimos a ele? Nossas células são constantemente irritadas ou produzimos mucosa gástrica suficiente para a bactéria e para nós mesmos? Que papel desempenham os agentes que irritam nossa mucosa gástrica, como os analgésicos, o fumo, o álcool, o café ou o estresse prolongado? Seria a combinação que, no fundo, só desencadeia dor de estômago porque nosso animal de estimação não gosta dessas coisas? Segundo a Organização Mundial da Saúde, em caso de problemas gástricos, é recomendável livrar-se do potencial causador. Se na família surgirem casos de câncer no estômago, determinados linfomas ou Parkinson, também será bom despachar a Helicobacter. Thor Heyerdahl morreu em 2003, aos 88 anos na Itália. Alguns anos mais tarde, ele teria visto como sua teoria da colonização na Polinésia se confirmou com uma análise das cepas de Helicobacter. Em 2 ondas, 2 cepas asiáticas da Helicobacter conquistaram o Novo Mundo. E, de fato, através da rota do Sudeste Asiático. Mas quem sabe qual bactéria ainda vamos conhecer até a teoria de Thor Heyerdahl ser esgotada em passeios marítimos microbiológicos? Né? Vou dar uma pausinha e depois eu volto para continuar. Taxoplasmas intrépidos passageiros de gatos. Até a próxima!